Decreto número 40, de 15 de fevereiro de 1991, promulga a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, e considerando que a Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua 40ª sessão, realizada em Nova York, adotou, a 10 de dezembro de 1984, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida convenção por meio do Decreto Legislativo número 4, de 23 de maio de 1989, considerando que a carta de ratificação da convenção foi depositada em 28 de setembro de 1989, considerando que a convenção entrou em vigor para o Brasil em 28 de outubro de 1989, na forma de seu artigo 27, inciso 2, decreta: artigo 1º. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, apensa por cópia ao presente decreto. Será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Os Estados partes da presente Convenção, considerando que, de acordo com os princípios proclamados pela Carta das Nações Unidas, o reconhecimento dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Reconhecendo que estes direitos emanam da dignidade inerente à pessoa humana, considerando a obrigação que incumbe os Estados em virtude da Carta, em particular do artigo 55, de promover o respeito universal e a observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais, levando em conta o artigo 5º da Declaração Universal e a observância dos direitos do homem e o artigo 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que determinam que ninguém será sujeito à tortura ou a pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Levando também em conta a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, aprovada pela Assembleia Geral em 9 de dezembro de 1975, desejosos de tornar mais eficaz a luta contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes em todo o mundo, acordam o seguinte: parte 1, artigo 1º, item 1. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Item 2. O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo. Artigo 2º, item 1.
cada Estado parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Item 2. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura. Item 3. A ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificação para a tortura. Artigo 3º. Item 1. Nenhum Estado parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida à tortura. Item 2. A fim de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão em conta todas as considerações pertinentes, inclusive, quando for o caso, a existência, no Estado em questão, de um quadro de violações sistemáticas, graves e maciças de direitos humanos. Artigo 4º, item 1. Cada Estado parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. O mesmo aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura. Item 2. Cada Estado parte punirá estes crimes com penas adequadas que levem em conta a sua gravidade. Artigo 5º, item 1. Cada Estado parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os crimes previstos no artigo 4º nos seguintes casos. Alínea A. Quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território sob sua jurisdição ou a bordo de navio ou aeronave registrada no Estado em questão. Alínea B. Quando o suposto autor for nacional do Estado em questão. A linha C, quando a vítima for nacional do Estado em questão e este o considerar apropriado. Item 2. Cada Estado parte tomará também as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre tais crimes nos casos em que o suposto autor se encontre em qualquer território sob sua jurisdição e o Estado não extradite de acordo com o artigo 8º para qualquer dos estados mencionados no parágrafo 1º do presente artigo. Item 3. Esta convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Artigo 6º, item 1. Todo Estado parte em cujo território se encontre uma pessoa suspeita de ter cometido qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º, se considerar, após o exame das informações de que dispõe, que as circunstâncias o justificam, procederá à detenção de tal pessoa ou tomará outras medidas legais para assegurar sua presença. A detenção e outras medidas legais serão tomadas de acordo com a lei do Estado, mas vigorarão apenas pelo tempo necessário ao início do processo penal ou de extradição. Item 2. O Estado em questão procederá imediatamente a uma investigação preliminar dos fatos. Item 3. Qualquer pessoa detida, de acordo com o parágrafo 1, terá assegurada facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do Estado de que é nacional, ou, se for apátrida, com o representante do Estado de residência habitual. Item 4. Quando o Estado, em virtude deste artigo, houver detido uma pessoa, notificará imediatamente os estados mencionados no artigo 5º, parágrafo 1, sobre tal detenção e sobre as circunstâncias que a justificam. O estado que proceder à investigação preliminar a que se refere o parágrafo 2º do presente artigo comunicará sem demora seus resultados aos estados antemencionados e indicará se pretende exercer sua jurisdição.